Você não é da área, você não conhece. Pô, eu já estou aqui há 5, 6 anos, nunca aconteceu nada, e nós não vamos mexer nesse negócio, não. Tá? Uhum. Então, eu vi um caso assim semelhante, que na época eu era estagiário, lá na TRW, na parte de engenharia mecânica. Então, eles estavam fazendo uma substituição dos painéis mecânicos por painéis Limeira ou elétricos, Mauá? Mauá, Mauá. Mauá, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu isso, que realmente o pessoal veio, o técnico de segurança veio lá, viu alguma coisa, não gostou, e perguntou para o engenheiro, falou, não, isso vai ser assim mesmo. Aí ele veio o engenheiro de segurança comentou, falou, não, isso daí não é assim não. Ele tem que ter um procedimento, tem que ver, tem que analisar tudo certinho. E aí o que aconteceu? Gerou um problema, porque o técnico de segurança acabou ficando mal na situação, né? Porque aí o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, por quê? Porque o cara não tinha conhecimento da parte elétrica, ele poderia ter evitado aquele transtorno. Olha, então, mas isso aí, de você relatando isso daí, o que vem na minha cabeça? É o seguinte, eu não é porque eu sou técnico de segurança, né? Sim, Hoje eu tenho uma formação, né? Minha sim, formação é recursos humanos, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, tenho curso de bombeiro civil, tenho curso de instrutor de trabalho à altura, espaço confinado, né? Eu tenho todos os cursos que eu fiz para conhecimento. Não sou o dono da razão. Mas se hoje eu falar para o engenheiro, viu, isso aqui, cara, você acha que está certo? Ele falou, não, não, isso aí está certo. Eu não posso simplesmente aceitar e amém. Porque a gente sabe que você é engenheiro, mas a gente sabe, desculpa, perdão de falar isso, mas tem alguns engenheiros, Jimmy, que acham que sabe tudo. sim, Acha que sabe tudo. sim, sim. E quando você aperta ele, como você falou, ele ficou mal. Ficou mal o técnico de segurança ficou mal visto, né? Mas aí eu vejo como uma falta de profissionalismo do engenheiro, porque na verdade ele deveria ficar bem visto, porque ele está fazendo o que muitos técnicos de segurança não faz. Ficam na mão dos engenheiros. Não podemos ficar na mão dos engenheiros, gente. A gente fica na mão do engenheiro quando a gente não tem o conhecimento. A gente fica na mão até do auxiliar de pedreiro. Se a gente não tiver no mínimo de conhecimento, que se ele não usar a luva ali, como que vai ficar a mão dele? E ele, não, eu não uso luva, não dá para usar. Como não dá, senhor? Vem cá, não, tem que fazer. Então, você falou disso aí, eu lembrei, né, da questão do engenheiro, às vezes, até saber menos, só que não dá o braço a torcer. Saber menos a questão de algumas normas, alguns procedimentos. Por quê? Cá entre nós, né? Tô com a KNR aqui. Cara, muito grande, né? Muita coisa para saber. Muita coisa, né? Muita coisa. E às vezes a resposta tem que ser na hora, né? O seu chefe, eu respondo hoje para um diretor financeiro. O meu chefe direto é um diretor financeiro, porque ele não tem conhecimento de segurança do trabalho. Aí ele me ligou esses dias perguntando o seguinte, Thiago, por que a gente tem 8 pessoas na CIPA? Expliquei, por causa do grau de risco, quantidade de funcionário, KINAI, o que a gente fabrica e tal, tem um quadrinho, qual que a gente se encaixa no C13 e tal, expliquei tudinho. Aí ele falou, tá bom, tranquilo. Manda tudo isso para mim que você me escreveu, você me explicou por e-mail. Ai, Jesus amado, né? Então, rapaz do céu, mas tá bom, vamos lá. Até com desenho foi, sabe? Um e-mail É, ficou 4 páginas, né? Mas eu fiquei pé da vida, falei, puxa vida, né? Me manda por e-mail que eu vou mandar para o doutor Valmir. Então, quer dizer, tem coisas que, né? Aí eu falei, será que ele quis para me testar? Não, ele queria informação mesmo, né? Mas será que se eu falasse para ele assim, eu preciso ver por que a gente tem 8 pessoas? Eu não sei. Eu preciso checar, preciso verificar. Ok, é a resposta que eu dei. Mas será que ia soar bem? Né? não. Porque tem coisas que os alunos vão ouvir essa live, vão ver. Gente, tem coisa que vocês têm que ter aqui, ó, na ponta da língua. Na ponta da língua. Coisas básicas, sabe? Tem que ter. E isso vem através do conhecimento, Então, né? é isso daí que uma vez que você falou, me lembro uma vez que você falou lá na ITB, para o pessoal do Pronatec, na primeira palestra que você fez, eu lembro disso daí, naquela semana que nós tivemos, né, das palestras.
É. E aí teve um aluno lá que levantou e falou assim, mas o que é importante para o técnico de segurança do trabalho, né? Primeiro dia, o que ele tem que fazer? Aí você falou assim, a coisa mais importante dele no dia a dia, ele caminhar pela empresa. Não pode ficar sentado. Porque é aí que ele vai saber o que é prioritário e o que é importante e o que é urgente. Porque através disso ele vai dar a resposta. Aí caiu no que você falou. Exato, exato. É o que eu faço hoje, Jimmy. É o que eu faço hoje. É. O processo meu hoje de montagem de motores, eu tô assim, por que nessa linha tem 3 e outro tem 4? Eu pergunto. Não, porque É. aqui tem um acessório diferente, Thiago. Ah, tá. Qual que é o acessório? Qual que é? Posso ver? É assim, de conhecimento. É assim que você consegue ser um diferenciado, um diferencial. Sabe? Você não pode simplesmente achar que você, fiz o curso, estou de boa. Não, não. Oh, não sei o que, é só entregar EPI. Não, 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 não pode ser assim. Sabe? Eu parto por esse caminho, né? De você sempre estar se superando. Ser tech segurança não é fácil. Não é fácil. Mas quando você conhece o processo e tem a forma de lidar com as pessoas, você tem tudo na mão. Você tem tudo na mão. E para você, o que é importante para se relacionar com as pessoas dentro de um processo de fabricação? Porque ali é meta, 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 meta por hora, né? É meta, 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 e é os PCP prejudicando a montagem batendo na logística, é a logística batendo em compras que não comprou o parafuso mais barato e não está entrando, é engenharia, não, está errado o processo, a culpa é do É. PCP, eu passei para compras o processo, não comprou, enfim, é uma guerra, é uma guerra. Aí entra a segurança do trabalho. Imagine você aqui e todo mundo aqui, né? Você tendo que pular de galho em galho, né? Qual que é o segredo? Eu acho que não existe uma receita de bolo, porque assim, as empresas hoje, eles infelizmente têm a segurança do trabalho como um custo, né? Não generalizando. Tem algumas empresas que sim, têm um procedimento de segurança, segue tudo, eles são preocupados com a segurança do trabalhador, mas muitas não. Muitas têm o profissional ali simplesmente para seguir a legislação, né? Mas, enfim, independente dessa empresa que tem todo um procedimento, toda uma gestão de segurança, que se preocupa literalmente com os gastos da empresa, né, para a questão de acidentes, eles têm os indicadores e realmente se preocupam, como aquela também que nos preocupa, é a mesma situação, né? E como eu consigo lidar, como que eu consigo sobreviver? Jim, eu parto para a seguinte situação. Primeiramente, eu tenho que parar com a risadinha. Eu tenho que ter uma postura. Vamos falar primeiramente em postura. Não é ser cara de bravo, não é ser mal educado, não, é postura. O mesmo jeito que eu falo com o coordenador de PCP, eu vou falar com o analista de PCP, da mesma forma. Da mesma forma que eu falo com o auxiliar de logística, é a mesma forma que eu vou falar com o gerente de supply chain. É a mesma coisa. Eu faço assim. Quando eu preciso subir para falar com o gerente de supply chain, ele é argentino. Eu tenho dificuldade com o idioma. Mas eu subo como se eu estivesse falando com o auxiliar 2 ali que está separando peça. Da mesma forma. Então, para começar, tratar todo mundo com respeito. E ter postura. Ter postura, tratar todo mundo com respeito. Você já começa a ganhar as pessoas. Quando você conversar com os líderes e supervisores, fazer ele entender, sempre a conversa vai o seguinte, fazer ele entender qual é o papel da segurança no processo dele. Por quê? Hoje, eles se blindam. Entra um técnico de segurança numa empresa, o cara se blinda a ponto de nem cumprimentar o técnico de segurança, Jim. O engenheiro leva o técnico de segurança, esse aqui é o novo técnico de segurança, o cara malemar e olha, beleza. Nem fala um seja bem-vindo, nada. Ele já está fechado para aquilo. Mais um cara para me ferrar. Ele pensa assim, né? Só que isso é um trabalho de formiguinha. Isso é um trabalho de formiguinha. Visitando a área, né? Tem área que você não pode estar autorizado a entrar, pede permissão, né? Porque se tem segurança, eu posso estar em todo lugar, mas tem área que você não pode entrar. Eles querem literalmente que você peça para você entrar. Com educação, respeito.
Ó, preciso ver que eu vou checar um extintor ali, vou ver se o hidrante não está vazando, ó, verificar a sinalização da área. Parece que eu estava vendo de longe, parece que tem uma carga que não está legal. Né? Preciso ver como que ela está condicionada. Tem que ter esses argumentos. Eu tenho que levar a eles a importância do meu trabalho. Né? Então, postura, respeito e falar com eles a importância do seu trabalho. Né? E aí você vai conquistando as pessoas. Quando for chamar a atenção de um funcionário, tem funcionário que muitas das vezes você vai chamar a atenção dele, ele vai tratar de boa. Tem funcionário que não. Dependendo, ele vai te responder de uma forma a qual você não pode responder para ele também do mesmo jeito. Então, assim, sempre deixar que o líder converse com ele. Mesmo que ele pense, pô, o cara me entregou aqui. Mas não é assim. Eu não tenho autonomia para chamar a atenção dele. Na verdade, eu tenho, mas eu não acho legal em fazer. Alguns gostam de fazer. Alguns técnicos de segurança pedem para o RH, me dá a carta de advertência que eu vou dar. Você estraga o seu ambiente. Estragando o ambiente, automaticamente, a sua gestão de segurança vai indo para água abaixo. Hoje, nós não temos que fazer segurança, nós temos que fazer gestão. E como que você faz gestão? Fazendo tudo isso. Vai mandar um e-mail? Seja educado. Peça para ele te ajudar. Né? Não imponha. A partir do momento que você se impor, a pessoa nem vai te responder no e-mail. Não dá a entender, naquele e-mail que você está fazendo, que você está tirando o seu da reta. Mesmo você fazendo isso. Mas não dá a entender. Eu tô com hoje mesmo, eu falei com uma líder de logística, líder no xerifado, tem um auxiliar de logística nosso que ele não pode operar empilhadeira. Na verdade, é sim. Ele fez o curso de empilhadeirista lá fora. Nós reciclamos ele lá dentro da empresa, só que ele não fez o exame médico. Então, ele sabe operar empilhadeira, ele fez por curso interno, só que a empresa não encaminhou ele ainda para fazer os exames médicos que precisa. Né? Então, eu falei para ela, ó, eu vi o Matheus dirigindo a empilhadeira, ele não pode. Falou, não, Thiago, eu sei que ele não pode, só que não tinha ninguém para fazer e eu acabei fazendo. Falou, você está ciente do risco que a gente corre no processo? Eu falei, eu tô. Ele sabe dirigir empilhadeira, ele já foi operador fora, tudo. Então, só para deixar claro que está errado a situação. Aí, Jimmy, eu tenho duas situações. Vamos imaginar dois cenários. O técnico de segurança que vai ver aquilo e vai mandar e-mail para meio mundo falando que está errado, inclusive para o chefe dela, o argentino que está lá na Argentina. E tem a situação minha, que eu preferi fazer, né? Que foi ligar para o coordenador numa boa e falar, Alexandre, não deixa o Matheus dirigir mais não, cara. Ele está sem exame. Ô, Tiagão, não, beleza, obrigado, cara. Eu não vou deixar mais dirigir, não. Quando voltar esse negócio da pandemia, nós vamos fazer um exame nele. Aí você está habilitado, o cara está habilitado. Me ajuda, cara. Ele falou, não, beleza, fechou, Tiagão, ele não vai operar mais. Você está entendendo? Então eu tenho duas situações a qual eu consigo resolver. Só que eu vou resolver a situação de mandar um e-mail ou proibir, está proibido, extremamente proibido, não sei o quê. Vou resolver? Vou, até vou. Mas como vai ficar o clima organizacional? Como que vai ficar aquela pergunta que você fez? Como que eu vou lidar com todas aquelas feras querendo me devorar? Né? Querendo me devorar. Hoje eu tenho um parceiro que eu nunca tive nas empresas, que é o supervisor de produção. Olha que bacana. Ele é um parceiro que ele me ouve de uma forma, cara, que assim, mas eu ganhei ele. Eu ganhei o cara. Eu ganhei o cara quando ele falou assim, Tiagão, cara, eu não estou podendo sair daqui porque lá como que acontece? Só para você entender, algumas funções eu levo o EPI na área. Outras, eles vêm buscar comigo o EPI. Né? E dele lá, ele vem buscar comigo. Ele me manda a relação, eu separo, ele vem buscar. Nesse dia, ele estava meio corrido e o rapaz estava precisando de uma luva lá. Falei, cara, eu não estou conseguindo ir aí e tal. Ele não pediu para me levar. Uma coisa simples que eu fiz. Falei, Bruno, mas qual que é o seu problema? Cara, o cara está precisando... eu levo a luva para você, agora. Você traz? Eu trago. Não tem problema nenhum. Não, mas tudo bem. Cara, eu levei a luva pro cara. Thiago, obrigado. No comecinho. Aí teve uma vez, lá quem passa mal, eu chamo a Help, né? Help móvel. E aí eu levo a pessoa numa salinha lá
e aguarda a help móvel chegar. E aí ele me ligou falando, Thiago, eu não conseguindo falar com a help. Eu falei, não, pode deixar que eu falo, né? Liguei para a help. Teve uma vez que a help não veio, eu levei o funcionário dele no médico, no Unimed. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo, Dinho. O cara falou, pô, esse cara está aqui para me ajudar. Olha que não é que esse cara está aqui para me ajudar? Não é para me prejudicar? Só que ao mesmo tempo que um dia eu fui chamar a atenção dele porque eu vi um funcionário dele com óculos na testa, ele pegou e deu advertência para o funcionário. Então, assim, a gente não tem uma receita de bolo, volto a dizer, mas você tratando as pessoas de forma correta, conhecendo o processo, tratando do mesmo jeito, né? Não tendo medo de conversar com o gerente, nem receio, diretor, você vai ganhando confiança. A partir do momento que você ganha confiança, o seu serviço flui de uma forma mais satisfatória. Eu vi uma empresa essa semana, eu achei interessante, né? Até comentei com o pessoal lá da escola, a respeito de que, na área de segurança do trabalho, é uma rede de supermercado, só que o nome não foi divulgado. Ele estava dizendo o seguinte, que o repórter perguntou para a diretora da empresa, dizendo o seguinte, por que eles não exigem muita experiência do técnico de segurança do trabalho? Porque tem outras empresas que exigem 3, 4 anos, 2 anos. Ela falou o seguinte, nós aqui temos uma cultura que nós valorizamos muito a parte comportamental. A parte técnica, nós temos todos os profissionais para todas as áreas que eles têm 15 dias para poder capacitar o profissional para poder trabalhar na área. O que ele vai fazer, como é que ele se deve comunicar, as plataformas que ele vai utilizar, tudo isso ele vai conhecer aqui dentro. Mas o que importa para nós é a parte comportamental. Então, essa parte comportamental é a parte do perfil. Então, o que ele tem que ser? Ele tem que ter. O cara falou assim, proatividade. Não, não é isso. O que acontece? Ele tem que ser decidido, ele tem que levantar a mão quando dizer assim, isso aqui está errado, não vai dar certo, e eu não sei. Tá? E outra coisa, o cara tem que ser muito participativo. Então, o que ele sabe, ele tem que compartilhar. E o que ele não sabe, ele tem que dizer, eu quero aprender. É esse o perfil. Isso aí. É É isso bem aí. isso mesmo. Porque eu tava vendo uma matéria, até de um cara, eu esqueci o nome dele agora, mas se eu falar, acho que você vai lembrar. Ele faz análise de comportamento e fala no YouTube. Ele pega o que eu falei aqui, ele analisa e vê o que tem de mentira, o que tem de verdade, enfim, ele analisa. E ele estava falando o seguinte, uma dessas análises que ele fez do Moro, ele estava falando o seguinte, ele estava falando assim, ó, 95% das pessoas que são mandadas embora hoje das empresas é por razão comportamental. Por razões comportamentais. Isso é verdade. Entendeu? Porque hoje, o que você acabou de dizer, mais ou menos o que ele falou, que o processo, o procedimento, a parte técnica, eu treino a pessoa. Agora, o comportamento é muito difícil. É muito difícil eu moldar o comportamento, moldar um perfil da pessoa que ela já vem de fora para aquilo. Então, hoje, o que as empresas preferem, literalmente? Numa construção civil, por exemplo, se for um cara viciado, se o cara não souber lidar com, vamos falar português claro, peão, né? Porque os caras falam peão. Se não souber lidar com os peão, os pedreiros, os marceneiros, se não souber falar com aqueles caras, sinceramente, quando você estiver passando lá embaixo, você vai ver a cabeça do técnico de segurança caindo lá embaixo. O cara corta a cabeça do técnico de segurança na obra. Sim. Faz uma armadilha para ele na obra. Sim, já vi isso. Então, sabe? Vi. Então, mas por quê? Mas por que esse técnico vai deixar os caras fazer o que quer na obra? Negativo, não é isso. É saber falar com o pessoal. Muitas das vezes esse pessoal é um pouco baixo de instrução, os caras estão estressados, trabalhando demais, e aí o cara, dependendo do jeito que o cara vem falar... Uma coisa que eu aprendi bastante com o engenheiro que eu trabalhei, o engenheiro Fernando, né? Ele tinha liderança. O que acontecia? O compromisso dele não era a parte burocrática. Ele permitia que cada mecânico tivesse uma certa autonomia naquilo que sabe fazer. Ele já fazia com que as coisas... Ele chegava assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de tocar motor, mas você sabe regular, sabe tirar, sabe fazer recondicionamento? Isso eu sei. Tudo bem, então na hora que mandar
Você tira o bloco e manda lá para o torneiro. Você sabe conversar com o cara, dá a especificação, sabe medir, paquímetro, essas coisas todas, tipo de ferramenta que ele tem que usar se o cara tiver dúvida. Você sabe fazer tudo isso? Tudo bem, beleza. Você não precisava provar para ele. E pode ter certeza que quando chegasse aquela situação, ele ia já lembrar do cara. Ó, vai lá, tem que fazer isso e isso. Se o cara falar assim, doutor, não sei fazer. Pô, mas você falou para mim que você sabia, né? E aí ele tirava a prova dos 9. Então, o que ele fazia? Mandava o cara embora. Entendeu? Então, ele fazia isso. Porque e todo mundo sabia disso. Eu falo assim, ó, tem que falar com o Fernando, falar a verdade, que você sabe que você não sabe fazer. Porque vai chegar numa hora que ele vai te colocando na prova dos 9. E sempre acontecia isso, porque trocar motor é uma coisa corriqueira na construção civil, né? De gerador, de máquina, de caminhão, de qualquer tipo de veículo, mas ele colocava o cara na prova. Não, isso é muito complicado. Não adianta, você tem que ser humilde e falar, eu não sei, me ajuda aqui, vamos fazer junto, na verdade. Né? Mas é isso aí, Jimmy. Eu acho que pegando um gancho aí na nossa conversa, eu defendo muito. Eu trabalhei com um cara que ele era muito assim, ele queria ser muito certinho. Como que eu posso explicar? Literalmente, ele queria seguir procedimento. Não está errado, está certo. Mas, gente, tem coisas que nós temos que usar o bom senso. Eu vou defender sempre isso. O cara que eu entrei no lugar dele nessa empresa que eu estou hoje, engenheiro de automação, formado. Cara muito inteligente, já ouvi falar dele, não conheço pessoalmente, mas ele ficou 45 dias na empresa, Jimmy. Ele ficou 45 dias na empresa. Porque ele bloqueou um processo, estando certo, de uma maneira errada. De uma forma errada. De um autoritarismo que a empresa não está preparada para aquele autoritarismo. Nossa. Então, assim, aí ele fez o certo e foi punido por fazer o certo. Né? E aí chateou alguém lá de cima, falou, esse cara eu não quero aqui, mesmo fazendo o correto. Quando eu assumi a área, o RH me falou, o rapaz, Thiago, que você entrou no lugar, ele fez isso, isso, isso. O que eu recomendo a você fazer? E se existiu risco realmente, você relate tudo. Faça um book, faça um relatório de tudo que você viu e mande para o gerente industrial. Espere a resposta dele, aí vocês decidem o que faz. Eu fiz um relatório, mandei para ele, ele me chamou na área. Tá, você escreveu aquilo, mas o que a gente pode fazer aqui? Bom, eu falei do risco de quebrar essa prensa, não falei? Lá não tem proteção. O que a gente pode fazer? O operador ele vai ter que operar essa máquina longe. A gente faz o distanciamento do operador. É uma medida que a gente tem. Nós não vamos garantir que não vai quebrar e não vai atingir ele, mas ele vai estar mais longe. Então, assim, resumindo, a gente tentou fazer de uma forma diferente, que foi feito simplesmente, passa a fita nessa máquina aí, ela está bloqueada, ela não vai produzir. Então, eu ganhei esse gerente industrial, por incrível que pareça. Hoje ele me trata muito bem. Então, eu fiz o que tinha que ser feito, falei para ele o risco, porque, Jim, uma coisa que os professores têm que parar, minha esposa fez, acho que 2 meses de curso de técnico de segurança do trabalho, e ela lembra de algumas coisas que o professor falava. É parar de colocar medo, essa é a palavra, medo no técnico de segurança, e falar, você pode ser preso, você pode responder, e não sei o quê, e tal. Claro, existe isso, mas a forma de se passar isso, quando o técnico de segurança ele vai para dentro da empresa, ele vai com esse medo, com esse receio, que aí é onde ele não consegue fazer aquele trabalho que eu falei para você. Ele não consegue. Porque ele está preso naquele medo. Ou se estourar aquela máquina, eu estou ferrado. Ou, nossa, ali não tem sinalização, pelo amor de Deus. Ou ali a máquina está com pneu careca. Nossa, gente, problemas nós vamos ter em
Toda empresa nós vamos ter. Tem problemas que requerem muito investimento. O que a gente tem que fazer? Relatar esses problemas. E até a forma de relatar tem que ser uma forma inteligente. Porque se eu sou o chefe, o gerente, começa a cair todo dia um e-mail, ó, a porta ali está com a dobradiça quebrada, ó, vai acontecer, pode cair a porta, ó, ventilador, a hélice vai se soltar, vai cortar a cabeça de alguém. Eu vou ler aquilo lá e falo, peraí, se o ventilador está soltando a hélice, por que ele não abre um chamado para arrumar, para fazer, é aquela porta com a dobradiça, por que não? Eu vou começar a pensar, falo, caramba, o que ele está fazendo? Mandando e-mail para o pedreiro, né? A casa está caindo, eu vou mandar um e-mail para o pedreiro. Não, eu tenho que sair da casa. A casa está caindo. Né? Então, até o pedreiro lê o e-mail, a casa já caiu. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, nós passamos aqui já da hora, né? Quase 1h13. Então, só tenho para te agradecer. Eu gostaria de pegar sua permissão para poder colocar esse vídeo aqui no YouTube. Claro, claro. Tá? Tranquilo.